Boa noite a todos. Vamos aguardar só um minutinho antes de começar a live. Boa noite, pessoal, já tá chegando. Então vamos dar início, já tem um número legal aí de pessoas participando, então já vamos começar. Vou começar a palestra de hoje com a leitura do livro Todos Precisam de Paz na Alma, do Raul Teixeira. Esse é um livro que eu costumo usar bastante nas palestras e para leituras diárias, que foi aquele livro que a mãe do Raul Teixeira, a dona Benedita Maria, ditou para ele, né? Com ensinamentos para o cotidiano. Os papéis que assumimos na vida. Como são perfeitamente inteligentes os programas em que o Pai do Céu mergulhou seus filhos destinados à vivência terrestre, com vista ao seu progresso, continuando para a vitória da imortalidade. Todos, sem exceção, experimentam ao longo dos séculos e dos milênios as mais diversificadas posições no seio da família. Os membros que formam um grupo familiar no planeta, tendo ou não convivido juntos no passado, vivenciaram com certeza posições alternadas em suas idas e vindas além da Terra. São os mesmos espíritos que nascem homens e mulheres no planeta terreno, conforme ensina o Espiritismo. Alternam-se para o seu retorno do além ao mundo, a fim de que possam fazer o aprendizado que coube ao outro em outra ocasião. Mulheres, esposas de hoje, podem ter sido os homens esposos do pretérito. Quem foi pai ou mãe, retorna como filho ou filha nos limites do lar. Irmãos e primos, tios e avós, costumam alternar essas posições em suas novas famílias, de modo a se enriquecerem com as vivências íntimas marcadas pelos tempos, ansiedades, ternura, medo, amargura, preocupações e o investimento do amor. Além do aprendizado íntimo, em nível sentimental e emocional, existem as atividades sociais e laborais que devem ser bem exercidas para o crescimento. Independentemente dos papéis que são vividos e alternados na família, alteram-se também os quadros de trabalho com que se fundamentam as profissões, das buscas do entendimento religioso e outras incontáveis relações sociais. Essas mudanças têm o poder de enriquecer de novas experiências cada espírito que tenha que mergulhar no santuário das reencarnações. É por isso que todos vão conseguindo, por tempos afora, aprimorar-se de modo a atender a parte que lhes cabe com desenvoltura na obra de Deus. Com um estupendo curso divino de aperfeiçoamento para o amor, ocupamos posições passageiras em cada existência, da qual deveremos retirar o melhor quinhão de aprendizagem e de aprimoramento que nos seja possível. É para esse trabalho volumoso e belo que reencarnamos. Então convido a todos nesse momento a fechar os olhos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer a oportunidade de trabalho, agradecer a nossa família, a nossa base, os nossos princípios, agradecer essa oportunidade de estudo e a oportunidade de desenvolvimento. Vamos pedir que os espíritos superiores nos guiem, iluminem todos os necessitados, aqueles que precisam de ajuda, as pessoas carentes, que iluminem especialmente nesse momento os hospitais, para que a cura seja fornecida a quem a merece, conforme a sua prova de reencarnação, e que seja derramado o bálsamo divino em toda a população. Obrigado, Senhor, que assim seja. Então, pessoal, hoje nós vamos conversar, deixa eu desligar a música aqui, um pouquinho sobre obsessão. O que é a obsessão segundo o Espiritismo? E esse é um tema dentre os quais a gente estuda que é o que eu mais gosto, na verdade. Porque ele é um tema que te cativa, que te instiga a estudar e mais ainda que te faz melhorar.
No decorrer aqui da explicação vocês vão entender o porquê. É um desafio trabalhar com uma obsessão, porque você precisa estar em constante evolução, você também. Você precisa se aprimorar para conseguir trabalhar com isso. Então eu acho que a obsessão é um estudo muito importante, que demanda bastante exigência e que é surpreendente e muito bom de trabalhar com isso. Então por isso que eu optei em falar um pouquinho com vocês sobre obsessão na noite de hoje. Para fazer a palestra, eu usei o livro do Ricardo de Bernardi, Desobsessão Estudo Prático, Painéis da Obsessão, do Divaldo Pereira Franco. Esse livro é super antigo, Obsessão, de Allan Kardec. E o principal de todos, eu revirei minha casa e não achei para mostrar para vocês, que é o livro Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. Esse livro eu recomendo muito para estudo, tem uma leitura fácil, fácil das pessoas compreenderem, e vocês podem encontrar ele em PDF, só digitar no Google, então todo mundo tem acesso. Certo? Então vamos lá. O que é obsessão? No dicionário, a obsessão é uma importunação, é uma preocupação contínua, é uma ideia fixa que fica na mente da pessoa. Para o Espiritismo, a obsessão nada mais é do que uma ação persistente ou um domínio que alguns espíritos inferiores tentam influir ou colocar, nas demais pessoas. Então é esse domínio que esses espíritos inferiores procuram exercer em quem está sendo dominado. Eu costumo mencionar que parece uma marionete. Sabe aquele bonequinho, que a pessoa vai manipulando e embaixo ele vai se movimentando conforme a pessoa de cima manipula? Mais ou menos isso que funciona a obsessão. Tem o espírito, então, inferior que está manipulando, fazendo com que o obsediado haja da forma que ele queira, da forma que o obsessor quer. O que causa a obsessão? Da mesma forma que um problema no nosso corpo físico causa uma doença, A gente pode ter um problema no sangue, daqui a pouco desencadeia uma diabetes ou qualquer outro problema. Da mesma forma que um problema no corpo físico causa a doença, Um problema na nossa questão moral causa a obsessão. Causa não, abre espaço para a obsessão. Por isso que o Espiritismo trabalha tanto no vigiai e orai. A gente precisa estar sempre se melhorando, porque uma falha na nossa moral pode dar abertura para que ali um espírito obsessor consiga nos atingir e passe então a exercer alguma influência sobre nós. Como é que acontece essa influência? É similar a uma rádio. Vamos imaginar assim que a gente tem uma rádio aqui de Concórdia FM que está funcionando normalmente. Então essa rádio emite uma frequência, e essa frequência vai indo, para chegar o som até nós. E o espírito obsessor é como se fosse uma rádio clandestina, que ela interfere então nessa frequência da rádio normal, da rádio que está funcionando normalmente, e você vai escutando, ela vai interferindo a tal ponto que vai chegar um momento que você não consegue mais escutar a rádio que é a original. Você vai escutar somente a rádio clandestina, porque essa interferência vai aos poucos. E é assim que funciona a obsessão. Sou eu aqui, a Luciane, mas daqui a pouco tem um espírito que começa a me atazanar. E ele vai falando aos pouquinhos, e vai interferindo, e daqui a pouco eu vou deixando ele tomar conta, mesmo sem perceber, e quando eu vejo ele está me dominando. E quem está falando não é mais a Luciane, é o espírito obsessor que está ali interferindo, então, no meu cotidiano e no meu dia a dia. Agora a gente sabe que nós, os espíritos, eles interferem no nosso dia a dia de tal maneira que é como se eles de originário nos guiassem, certo? Aí, se os espíritos a princípio já nos guiam, nos coordenam, estão diariamente ao nosso redor, como é que eu vou saber se é um espírito bom ou um espírito ruim que está mantendo algum tipo de manifestação comigo, que está dando alguma influência no meu dia a dia? Na verdade é simples, a gente precisa prestar atenção, porque os bons espíritos, eles vêm, se aproximam de nós, eles dão conselhos e depois, se você não escutar, não fazer o que eles te aconselham, eles se afastam. Se afastam porque eles não têm mais como chegar, Eles, tô tentando te ajudar, mas você não está se ajudando. Então eu vou respeitar o teu livre-arbítrio e você segue. Já o espírito inferior, ele age diferente. Ele fica atazanando mesmo.
Ele fica ali persistindo, insistindo para que a pessoa siga e faça aquilo que ele quer. Eu uma vez atendi uma pessoa no atendimento fraterno que ela estava sofrendo de depressão e ela quase cometeu um suicídio. E ela falou assim para mim: Lu, o que eu escutava eram vozes de comando que me mandavam fazer, né, cometer o suicídio. Então é assim que age o espírito inferior, com um comando. Ele quer que você obedeça a ele. Então nós precisamos nos conhecer e ficar atentos aos sinais, porque o espírito bom, a gente sente, né, quando a coisa faz bem para nós ou não. Então basta a gente sentir, a gente prestar atenção de que forma isso está chegando até nós, para saber distinguir se é um bom espírito ou um mau espírito que está interferindo no nosso dia a dia. Aí vocês podem ficar preocupados, né? Poxa vida, será que eu tenho algum espírito aqui que está exercendo alguma influência sobre mim? Será que eu tenho algum espírito obsessor? E o Divaldo Pereira Franco conta que uma vez uma mulher chegou desesperada para ele pedindo ajuda, porque ela foi em um centro espírita e falaram para ela que ela tinha 5 obsessores ao redor dela. E ela chegou desesperada pro Divaldo e falou: meu Deus do céu, não sei o que fazer, porque fui no tal centro espírita e falaram que tem 5 obsessores. Será que eu vou morrer? O que vai acontecer comigo? E o Divaldo começou a rir da cara dela e falou: só 5? Que bom então, minha filha, você tá muito bem, porque eu tenho muito mais. Todos nós vamos ver adiante, a gente pode ser um obsessor e com certeza todos nós já fomos obsediados algum dia, em algum momento, em graus diferentes. O Divaldo conta uma história que ele tinha um espírito obsessor que seguia ele desde sempre na vida dele. E, inclusive assistam um filme dele no Netflix que tem, mostra esse espírito, né? Ele vai importunando o Divaldo a vida inteira, falando que ele não vai conseguir atingir a missão dele, que ele não é uma boa pessoa e assim por diante. E mais tarde, então, o Divaldo encontra uma criança e adota essa criança. E ele fala assim, esse espírito aparece e pergunta pro Divaldo: você ama essa criança? E ele fala: com certeza vou amar, né? Vou amar e vou cuidar muito dessa criança. E o espírito obsessor então cede, porque aquela criança um dia foi a mãe desse espírito obsessor. E o Divaldo resgatou, através do amor, essa relação. Então, a partir de então, o espírito passa a gostar do Divaldo Pereira Franco. E daí o Divaldo comenta a frase aqui que eu vou ler para vocês. Há muito mais gente obsediada do que se pensa. Estamos sempre sob a influência dos espíritos. Ou somos inspirados, bons espíritos, por eles, ou somos obsediados. Eles estão aqui. Cabe a nós escolher quem a gente quer do nosso lado. Agora, existem vários tipos de obsessão. Eu falando aqui para vocês, vocês devem estar pensando que obsessão é quando um espírito desencarnado, então, né, começa a importunar uma pessoa que está encarnada. Mas existem outras modalidades que eu vou narrar aqui para vocês. A primeira delas, encarnado para encarnado. Nesse caso, a gente confunde muito a obsessão com o amor. Então a gente acha que a pessoa está amando a gente, está cuidando de nós, mas na verdade é uma obsessão. Por exemplo, os pais que eles travou aqui, não sei se só para Rose, espero que não. A princípio a minha internet tá ok, qualquer coisa vocês vão dando sinal, tá? Então, encarnado para encarnado é quando, por exemplo, a pessoa vai por amor a obsediar a outra. Isso acontece, digamos, quando os pais querem guiar a vida dos filhos e não deixam que eles tomem as próprias decisões, que eles sigam a própria vida. Eles querem decidir a profissão que o filho vai seguir, eles querem decidir aonde que o filho vai morar, o que ele deve fazer da vida, prende ele em casa e o filho, que tinha uma vida toda um passarinho solto, acaba ficando na gaiola. Então acaba sendo uma obsessão por amor. Outro caso, o marido para a mulher também a gente vê muito, né? Que as mulheres às vezes falam: meu marido não quer que eu vá trabalhar. Meu marido não quer que eu saia com tal roupa. Meu marido não quer isso, não quer aquilo, tudo para me proteger. Olha como ele gosta de mim. Não quer que eu vá trabalhar para eu ficar em casa, não precisar sair. Pera lá. Pode ser uma obsessão de encarnado para encarnado, que ele quer te manter ali. Tem um programa que eu assisto às vezes no Discovery, que é Quilos Mortais, que são as pessoas que têm problemas com obesidade mórbida, né? E elas tentam passar por um processo para conseguir emagrecer.
E a gente observa que nesses casos sempre tem uma pessoa que ajuda ela a comer, não a melhorar. Porque geralmente eu que assisto com frequência, eu vejo assim que são pessoas bem próximas, que gostam daquela pessoa que está sofrendo, mas que querem elas para ela. Então, poxa vida, se você emagrecer, de repente outra pessoa vai olhar para você. Se você emagrecer e sair dessa situação, porque ali são pessoas que não conseguem nem se mexer da cama, né? Eu vou te perder e você não vai mais estar aqui em casa comigo. Então a gente vê que é um amor estranho, é um amor obsessivo, não deixa a pessoa viver a vida dela. Eu quero ela só pra mim. Precisamos ficar atentas então a esses detalhes. Outro tipo de obsessão, encarnado para desencarnado. Nós aqui obsediando quem se foi. Isso também é comum acontecer por amor, porque a pessoa se foi, partiu para o plano espiritual, mas eu continuo sofrendo a ausência dela. Então eu fico aqui me lamentando. Por que você se foi? Eu tô muito triste desde que você partiu, a nossa vida não é a mesma, você não deveria ter ido. O que eu tô fazendo? Tô perturbando a pessoa que desencarnou na hora que era para ela desencarnar, certo? Não sou eu que mando, né? Cada um tem a sua hora e geralmente não acontece quando a gente quer, né? A gente às vezes gostaria que a pessoa ficasse mais ao nosso lado, enfim, e não fica. E a pessoa precisa seguir o rito dela. Ela tem um plano reencarnatório dela, tem o que fazer lá no plano espiritual, e não sou eu que vou dizer quem que deve ficar e quem que deve partir. Então eu preciso aceitar quando alguém que eu amo parte, para não continuar com essa obsessão, eu importunando a pessoa que se foi. Também pode acontecer por ódio nesse caso, né? A gente continua com raiva de quem partiu, enfim, e emana sentimentos ruins para quem desencarnou. Temos a obsessão de desencarnado para desencarnado. Nesse caso, é uma trama que se desenvolve tanto aqui quanto no plano espiritual. Acontece assim de repente eu ter um inimigo aqui enquanto eu estou encarnada e eu desencarno, ele também, e a gente continua se odiando no plano espiritual. Então nós dois acabamos nos cometendo a obsessão um com o outro, pela raiva, né? Temos a obsessão de desencarnado para encarnado, que é essa que é o mais comum, né? Que é quando a pessoa está no plano espiritual e nós estamos aqui e ele exerce influência negativa sobre nós. Nesses casos, é muito comum que a pessoa não perceba que você reencarnou. Então vamos supor comigo, vamos dar um exemplo, né? Uma suposição. Eu, de repente, na outra vida cometi um crime, acabei com uma família, enfim. E a pessoa com quem eu cometi esse crime me odeia até hoje. Ela vai chegar aqui e vai falar: o que vocês estão escutando essa mulher aí falar? Ela tá aí se fazendo de boazinha, de palestrante espírita, mas na verdade ela é o João. Ela não é a Luciane. Ela é o João que na vida passada matou minha família, fez isso, isso e isso e tá aí pagando de boazinha para vocês. Por quê? Porque ele não percebe que a pessoa morreu, desencarnou, reencarnou novamente e está tentando se recuperar nesse novo plano reencarnatório. Ele acha que a pessoa aqui está usando um disfarce para enganar os outros. Ele não percebe que o tempo passou. Então, nesses casos, na reunião mediúnica, a gente conversa muito com esse espírito para que ele compreenda o que aconteceu, comece a tratar sobre perdão, abra a mente dele, né? Para que ele também consiga perdoar, consiga seguir o plano reencarnatório dele. Senão ele fica preso lá naquele momento onde teve aquela lesão, onde teve aquele sofrimento e não consegue prosseguir. Agora, por que eu disse que é um dos trabalhos mais instigantes à obsessão? Porque você vai para uma mesa mediúnica trabalhar com obsessão e aí você chega e fala para o espírito: porque olha só, você deveria perdoar, porque a pessoa te fez mal naquela vida, ela seguiu, o perdão é importante, vai fazer bem para você, e ele vai virar para você e vai falar: e você? Você perdoa? Você consegue perdoar quem te causou algum mal? Então o que você está aqui falando de perdão para mim se você não consegue perdoar? Então eles têm acesso a nós, inclusive quando a gente faz um trabalho mediúnico grande, acaba sofrendo um pouco de interferência, porque eles não querem que você ajude, não querem que você trabalhe nesse lado. Então eles têm acesso à tua vida. Não adianta você: posso pagar de boa moça aqui. Chega na reunião mediúnica, eles me desvendam.
Então, por isso que eu preciso me auto-melhorar. Preciso perdoar, preciso amar o próximo, preciso ter cuidado com os demais, enfim, fazer o bem sem olhar a quem. Para chegar lá na reunião mediúnica e eles não poderem me apontar o dedo, falar, tu tá falando de perdão, mas você não consegue perdoar, certo? Então a gente precisa sempre se trabalhar, porque para nós somos um livro aberto para eles. Então eles vão usar isso contra nós. Então nós precisamos estar bem para conseguir conduzir uma reunião mediúnica de forma apropriada. Ah, preciso ser perfeito para trabalhar então numa reunião com desobsessão? Não, ninguém é perfeito. Ninguém aqui no planeta Terra é perfeito. Então a gente precisa se melhorar, que aí eles vão ver a nossa boa vontade, que a gente também está tentando se mudar e nós vamos acabar sendo um exemplo para eles, né? Que vão então seguir essa nova opção, esse novo caminho. Temos também a obsessão recíproca, que é quando duas pessoas, uma fica obsediando a outra, mas aqui é uma coisa engraçada porque ela se torna dependente uma da outra. Então, nesses casos, é comum que as pessoas trabalhem na reunião mediúnica, essa desobsessão, acontece a desobsessão e de noite os dois se encontram, porque é como se fosse, eu uso sempre o exemplo da simbiose. E depois descobri que a orquídea não é uma simbiose, mas enfim, só para vocês entenderem. A gente coloca uma orquídea, sempre amarra ela em outra árvore, né? E uma vai meio que sugando a energia da outra. A água, enfim, vai sugando uma da outra os nutrientes e ambas se mantêm viva. É isso que acontece na obsessão recíproca. Então elas ficam meio que dependentes, é bem difícil de desfazer. Nada que não consiga, mas é mais difícil. E então o último tipo de obsessão, que é o homem obsessor de si mesmo. Aqui são os casos em que os consultórios estão entupidos de gente, de psiquiatras, né? Com gente que não consegue se ajudar, não consegue se melhorar. Vai no psiquiatra, toma remédio, vai no psicólogo, faz isso, faz aquilo e não se melhora, porque ele fica provocando a doença, ele não quer se melhorar. Ele fica vivendo daquela agonia, daquele sofrimento e então não passa para frente, se faz a própria obsessão, auto-obsessão. E não precisa que ninguém faça mal para ele, porque ele mesmo está fazendo mal para si mesmo. O espírito obsessor não consegue nem chegar. Quais são os graus de obsessão? Então, gente, só uma questão, vocês podem observar que a gente acha que o espírito obsessor é uma pessoa ruim, mas muitas vezes eu posso ser o obsessor, certo? Só não estou percebendo. Então, a gente precisa abrir o olho, que o obsessor não é uma pessoa ruim. Às vezes é alguém que não aprendeu a amar suficiente naquele departamento que precisaria. Quais são os graus de obsessão? Nós temos a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. A obsessão simples é, na verdade, aquela importunação, aquele desconforto, aquele medo, aquela desconfiança que a gente tem com algumas pessoas, a desconfiança de quem é próximo a nós. Será que esse meu amigo é meu amigo mesmo? Será que o fulano não está me traindo? Será que isso? Será que aquilo? Começa uma perturbação aos pouquinhos, certo? A perturbação simples é bem mais fácil de resolver. A pessoa procura o centro espírita, vai fazendo a reforma íntima, vai lendo leituras edificantes e principalmente se autocorrigindo. Veio o pensamento negativo, eu mudo, tento mudar. E daí é a obsessão simples. Temos a fascinação. A fascinação é um pouco mais difícil de se trabalhar, porque nesse caso, fascinação, o fascinado, ele tem certeza absoluta que ele está certo e o mundo está contra ele. Todo mundo está contra ele. Os amigos estão tentando avisar, meus amigos estão errados. Os meus pais estão tentando me avisar que eu estou errado, que eu estou fazendo alguma coisa estranha, que eu estou agindo de forma que não está legal. Meus pais são chatos, olha só estão me importunando. Então, o fascinado, ele tem certeza que ele está certo. Nesse caso, o espírito obsessor, ele é bem contundente, assim, difícil de trabalhar, de perceber que isso está acontecendo, porque a pessoa não deixa ninguém chegar e não escuta ninguém, porque ela tem certeza que ela está bem e que ela está certa sempre. O mundo está contra ela. Se você está prestando atenção no que eu estou falando e falou assim, puxa vida, acho que de repente eu sou fascinado.
porque isso tá mais ou menos acontecendo comigo. Então as pessoas vão me falando que eu não tô bem, e eu tô achando que tá todo mundo errado, que tá dando tudo errado pra mim, que a culpa é dos outros, então acho que eu tô fascinado. Então eu tenho uma boa notícia para te dar. Se você tá me ouvindo e achou que você está fascinado, é porque você está na obsessão simples. Tá com alguns sintomas, mas ainda é a simples. Porque a fascinação mesmo você não consegue mais ter noção. Você não tem mais noção do que é certo, do que é errado. Você já vai perdendo uma parte do teu livre-arbítrio. Então, fique feliz que ainda é simples, está fácil de resolver. E temos também a subjugação. Na subjugação, aí sim o obsediado ele perde o controle de tudo, inclusive do seu corpo físico. Ele não consegue mais, agir por si, ele não consegue mais ter domínio do corpo dele. Já presenciamos em casas espíritas assim as pessoas chegarem a tal ponto da subjugação que elas atingiram familiares com faca, com objetos, na tentativa de matar mesmo. E passa um instante e ela não lembra de nada do que aconteceu. Então, aquele espírito toma conta do corpo dela mesmo e faz com que ela haja da forma que o espírito quer. Aí é bem difícil de reverter, é possível reverter todos os casos de obsessão, mas a subjugação ela pode ser muito confundida com loucura, por isso que é importante às vezes o médico, né? A gente tem alguns médicos que já encaminham o pessoal para o centro espírita para trabalhar associado, quando foi para o médico, né? Nunca deve abandonar os remédios para fazer o tratamento espírita, nunca, sempre tomar um remédio, fazer o tratamento espírita associado. Já temos médicos que têm essa noção e que encaminham os pacientes para as palestras, para o centro espírita, para fazer esse acompanhamento junto, certo? Então, os mais difíceis aqui, subjugação, que toma conta do corpo físico, e fascinação. A fascinação, esqueci de comentar com vocês, pode acontecer da pessoa ter uma vida cotidiana normal, e ela imaginar coisas na cabeça dela e ter certeza que aquilo acontece. Ela tem um amor platônico por alguém e acha que é correspondido. Ela fica imaginando as coisas e aquilo não aconteceu e na cabeça dela aconteceu. Então ela acha que a pessoa está apaixonada por ela, acha que, enfim, que mil coisas, né, que na verdade não aconteceram e vai criando aquela tela na mente dela. Agora, a gente conhecendo o que é obsessão, quem é o obsessor, os tipos de obsessão, como que a gente faz para, então, terminar com um processo obsessivo? Nós temos as consequências principais aqui da obsessão, que nada mais são do que o isolamento social, porque está todo mundo errado e eu estou certo, o medo, principalmente na obsessão simples, os conflitos internos, né, a loucura, os vícios, porque o obsessor pode me levar a usar drogas, a consumir bebida alcoólica, porque ele gostava, então ele me leva a consumir também. O desânimo, doenças físicas, pode levar ao suicídio, porque eles vão mandando, né, a pessoa fazer. Inclusive, uma vez escutei a história de uma pessoa que chegou no centro espírita, fez todo um acompanhamento e falou: "Bah, uma pena que eu não consegui encontrar vocês antes, porque parece que a minha vida não tem mais saída senão o suicídio." Porque eles vão guiando a pessoa e fazendo de tudo para que ela cometa esse ato. Temos as psicopatias e, por incrível que pareça, a epilepsia. Tem um grau de obsessão, às vezes, que é tão forte que acaba atingindo uma parte do cérebro da pessoa e ela passa a ter, mesmo depois de curada da obsessão, ataques epiléticos. Não são todos os ataques epiléticos que causam, né, que vieram causados de uma obsessão, mas acontece, tá? Então, o que é importante vocês pensarem aqui? Terem a noção de que não é todo medo, que não é todo conflito interno que eu tenho, que é um processo obsessivo. A gente vive no planeta Terra, dentro do nosso grau de evolução, isso é normal. Então, eu tenho dúvida, eu tenho medo, eu tenho desconfiança, eu tenho mil coisas. O que não pode acontecer, porque é do dia a dia, né? Nós somos humanos. O que não pode acontecer é eu ter demais esses pensamentos, porque aí eu vou abrir brecha para um processo obsessivo começar, certo? Então saibam fazer essa diferença. Não é todo medo que eu tenho, ou todo problema que é a obsessão espírita, mas pode abrir brecha para isso.
Então vamos então às causas, como que a gente faz, como que o espiritismo auxilia para o processo de desobsessão. Primeira coisa, esclarece sobre o obsessor e o obsediado, que é isso que eu estou fazendo com vocês na palestra de hoje e que a gente faz nos atendimentos fraternos. Demonstra a importância da participação do enfermo, ou seja, o jogo da obsessão não é um jogo que o centro espírita joga sozinho. O obsediado precisa jogar junto, precisa participar, tem que entrar em campo. Como que ele vai entrar em campo? Com o pensamento, com as suas ações. Eu tenho que me corrigir. Toda vez que vem um pensamento ruim, eu tenho que tentar mudar esse pensamento. Toda vez que eu penso que eu fico com medo, eu tenho que tentar pensar na segurança. Toda vez que vem esse conflito, eu tenho que tentar me melhorar sempre. Porque se o obsediado ficar sempre para baixo, os espíritos obsessores vão fazer a festa. Aí não adianta o centro espírita fazer a reza, a prece que for, que não vai resolver. Então é importante que o obsediado assista a palestra espírita, faça evangelho no lar sem falta, né? Pelo menos uma vez por semana. Se é um processo de obsessão um pouco mais forte, eu recomendo que faça o evangelho no lar seguido, todos os dias. Por exemplo, pega 15 dias a fio, faz o evangelho todos os dias, depois você escolhe um dia da semana para fazer sempre aquele dia da semana, no mesmo horário, o evangelho no lar. Porque aí vai proteger a tua casa. E como no começo é mais difícil, aí você faz todos os dias no começo. Porque eles vão fazer de tudo para que você não faça o evangelho no lar. Vai chegar visita, vai quebrar alguma coisa, vai acontecer interferências para que o evangelho não ocorra. Então seja persistente, vá ao centro espírita, assista a palestra, faça evangelho no lar, tome água fluidificada, tudo isso vai auxiliar no processo de desobsessão. Então é uma terapêutica espiritual para curar a desobsessão. Essa terapêutica engloba a prece, a desobsessão, os passes, a água fluidificada e a reforma íntima, como sempre, mais importante que tudo. Não adianta eu ir no centro espírita, eu falar e eu não fazer. Não adianta eu vir aqui falar uma coisa para vocês e na minha vida eu não aplicar, porque aí vai ser um prato cheio para eles trabalharem contra mim. Então eu preciso me auto-melhorar, assim como vocês. Tem uma frasezinha aqui da Ivone do Amaral Pereira que eu vou ler para vocês sobre autodesobsessão. Ninguém se engane, o obsediado só se libertará quando ele mesmo se dispuser a promover a sua autodesobsessão. O Espiritismo não poderá fazer por ele o que ele não fizer por si mesmo. Muito menos os médiums ou alguém que queira lhe operar a cura. Ou seja, se eu não tenho vontade de me melhorar, de mudar, não é o centro espírita ou um baita médium ou Divaldo Pereira Franco que vai tirar o obsessor de mim. Eu preciso querer e preciso trabalhar para isso. O obsediado, se não procurar renovar-se diariamente, num trabalho perseverante de autodomínio ou autoeducação, progredindo em moral e edificação espiritual, jamais deixará de se sentir obsediado, ainda que seu primitivo obsessor se regenere. Sua renovação moral, portanto, será a principal terapêutica nos casos em que ele possa agir. Então, no caso de subjugação, ele já não consegue mais agir, mas vai aos poucos, regredindo para que ele consiga se melhorar. Então, não adianta assim, eu posso estar obsediada e eu ir até o centro espírita e vocês trabalharem, o pessoal do centro espírita, trabalhar com esse obsessor que está comigo. Esse obsessor vai aceitar, vai seguir a vida dele adiante, mas eu não me melhorei. O que vai acontecer? A porta está aberta, vem outro espírito obsessor. Então, por isso que a gente precisa se autotrabalhar. Tem uma frase que diz, me diga com quem andas, que eu direi quem és. Daí a frase na obsessão é, me diga o que pensas, que eu direi com quem andas. Então, o nosso pensamento é a porta principal, é a chave para evitar ou curar a obsessão. Para encerrar, então, a palestra de hoje, eu vou deixar uma frase do Buda, que é a seguinte: nem os teus piores inimigos podem fazer tão dano como os teus próprios pensamentos. Então, fica essa frase para vocês na noite de hoje. Orai, vigiai,
Cuidem dos seus pensamentos, que vocês estarão bem, plenos e poderão reverter qualquer processo eventualmente obsessivo que possa existir, certo? Então convido a todos para na noite de hoje, então, encerrar a palestra com um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Obrigada pela atenção e qualquer dúvida, vocês podem sempre me mandar uma mensagem no Facebook. Um abraço.